Santidade de dentro para fora, essa é a lição número 7 da classe de jovens. O que é a santidade de dentro para fora? A santidade significa de dentro para fora, quer dizer que a pessoa, ela intimamente, ela é uma pessoa santa, ela é uma pessoa voltada para a santidade. Ou seja, ela é santa na essência e não na aparência. Imagine, por exemplo, que uma pessoa chegue para você com aquele perfume cheiroso, gostoso de sentir. Você vai notar, você vai sentir aquele perfume, ainda que a pessoa não fale que está usando um perfume. Isto é a santidade. A santidade, eu não preciso dizer que eu sou santo. As pessoas vão perceber que eu sou. Da mesma forma, se uma pessoa chega para você com aquele perfume já vencido, o que acontecerá? Você também sentirá aquele mau odor. Assim também a santidade. Quando a pessoa não é santa, da mesma sorte, as pessoas também sentirão. Ou seja, se eu não tiver santidade, as pessoas também perceberão que eu não sou santo. Isso quer dizer santidade de dentro para fora. Ou seja, a santidade precisa estar na nossa essência e não na nossa aparência. Lembra lá de Eliseu? Eliseu entrava na casa de uma mulher e, ao decorrer dos tempos que ele sempre ia a Sunem para ver aquela mulher, para ir na cidade, ele sempre passava na casa daquela mulher. Foi por isso que ela percebeu que ele era santo, porque por causa da convivência. Algumas pessoas dizem que ela viu quando ele estava passando na rua, o que não é verdade, o texto é claro. O texto menciona sobre que a Eliseu vinha sempre na casa daquela mulher, então a mulher acostumou ver o procedimento de Eliseu e percebeu que ele era um santo homem de Deus. Assim também é a santidade, as pessoas precisam perceber na convivência conosco que nós de fato somos santos de dentro para fora e não somente de aparência. Texto principal: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Mateus capítulo 23, versículo 27. Resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. O que é a questão da hipocrisia? O que é hipocrisia? Falamos tanto de hipocrisia. Hipocrisia é uma mentira? Não. Talvez sim, talvez não. Mas o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando alguém... Eu vou te dar aqui um exemplo mais singelo, mais simples, para não causar alguma polêmica. Digamos que uma pessoa diga para você que você não pode usar uma camisa da cor amarela. Mas essa pessoa que diz para você não usar a cor amarela, ela usa. Isso é o quê? Isso é hipocrisia. Ela diz que você não pode, mas ela faz. Ou ela diz que você pode e ela mesma não faz. Isto é hipocrisia, é falar aquilo que não se vive. Introdução. Os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por serem hipócritas. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. Parece piada que um doutor da lei quer fazer umas pegadinhas para pegar Jesus em contradição. É ele que é a lei. Ele é a lei e ele é a graça. Tudo vai nele, como diz Mateus 11:13. É interessante que algumas pessoas, no caso aqui os hipócritas, eles procuram demonstrar, às vezes até com conhecimento bíblico, que alguém está errado. Bom, é possível que com conhecimento bíblico, até o ateu tem conhecimento bíblico, ele consiga até mesmo falar alguma coisa coerente. Entretanto, é importante nós notarmos que Jesus, ele é a graça. Ele, claro, a lei se cumpre nele, ele cumpriu toda a lei, até por uma questão de exemplo. Mas nós precisamos compreender que Jesus é a nossa graça. A nossa fé é por graça, mediante a fé em Cristo. E é interessante que muitas pessoas que têm muito conhecimento, não estou aqui dizendo contra o conhecimento ele é viável, nós precisamos continuar conhecendo o Senhor, como diz Oséias. Nós devemos conhecer e continuar prosseguindo em conhecer o Senhor.
Entretanto, o conhecimento sem a comunhão com o Deus da palavra não tem nenhum valor. E era o caso dos fariseus. Eles tinham muito conhecimento da lei, mas não tinham nenhuma comunhão com o Deus da lei. E isto é que é a questão da hipocrisia. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, na contradição da lei. E veremos nesta lição que Jesus deu de fato uma lição neles. A hipocrisia dos fariseus e escribas. A origem dos fariseus. Joséfo defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais: os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite; os fariseus, que tinham o apoio popular; e os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. É muito interessante essa história dos fariseus, que vemos aqui a questão, por exemplo, dos saduceus que tinham apoio da elite. Podemos dizer que quem seria essa elite? Hoje seria os políticos, né, os governantes, os presidentes da república, né, o grande escalão, né, as grandes autoridades da cidade e da nação de um modo geral. E os fariseus que tinham apoio popular, ou seja, do povão, né, seria a questão que tinha o apoio das pessoas, né, do povão. E aqui a questão dos essênios, que era o partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. O que é isso? Parecia mais que era o que seria para nós hoje mais ou menos a ideia dos desigrejados. Os essênios diziam, era algo do tipo, você não precisa ir ao templo. A ideia é mais ou menos essa. Então veja que aqui há 3 questões dos escribas e fariseus. E quantas pessoas hoje não estão assim? Tem aqueles pregadores da elite, que só prega em grandes eventos, porque ele tem o apoio do pessoal da elite. Aqui eu vou falar aqui mais da questão nossa, né? A questão, qual seria a elite? Né? A elite seria os grandes líderes, os pastores. Esse pastor, esse pregador, só fala para essa elite, né? Só fala para grandes eventos. Aí tem a questão dos fariseus, que hoje seria mais uma questão popular, que é aquelas pessoas que concordam com tudo que a lei diz, mas não vive a essência da graça, não conhece de fato a comunhão com o Senhor. E a questão do afastamento do templo, como eu já havia mencionado, dá hoje mais a ideia dos desigrejados. Né? Você é jovem, você não precisa ir à igreja, isso é coisa de velho. Imagina hoje, sabadão, você podendo ir para a balada, você vai para a igreja. Hoje, domingão, você vai para a escola bíblica dominical. Para com esse negócio. Vamos curtir aqui um negócio ou outro. Então essa é mais ou menos a dinâmica, o que seria a dinâmica nos dias de hoje. Né? Os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Jesus não nega a capacidade intelectual deles, inclusive afirma que como mestres eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles colocavam pesados julgos sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Isso aqui é muito importante porque vemos que Jesus, de fato, ele não reprova os fariseus no sentido intelectual e do seu valor. Trazendo para nós, de fato, o mestre da lei, o doutor da lei, trazendo para aqui, puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, né? O professor da escola bíblica dominical, o professor de curso de teologia, ele tem o seu valor. Claro que tem, claro que tem. Entretanto, existe aqui uma outra questão, que é o que é? Procedais conforme com a sua, ou melhor, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não é bem a ideia de hoje? Os pastores, líderes de departamento e tudo mais, falam das suas obras, falam, mas não agem de conformidade com aquilo que prega. Ou seja, prega algo e faz uma coisa completamente diferente. Infelizmente, na igreja está cheia de pessoas assim, inclusive jovens. Então, você que está se preparando para ser uma pessoa que vai ministrar a palavra, vai pregar a palavra, compreenda uma coisa, uma essência. Você, como é uma pessoa jovem, você precisa cada dia mais se preparar dentro do conhecimento bíblico. É verdade, Jesus disse que isso tem um valor, a parte intelectual. Mas não permita que o seu conhecimento bíblico afaste você da comunhão com o Senhor, porque muitas pessoas, por conta de conhecer muito a palavra, acabam se afastando do Senhor. É estranho, né? Parece
É contraditório, na verdade, mas existe muito isso, pessoas que se fazem valer do seu conhecimento. Eu tenho conhecimento bíblico, isso para mim basta. Não, não basta. Não adianta ter conhecimento bíblico, como eu digo que sempre o ateu também tem conhecimento bíblico e de nada vale. Assim também é o cristão. Se o cristão tem muito conhecimento bíblico e não pratica, não tem comunhão com o Deus da palavra, não terá nenhuma importância ele ter o conhecimento da palavra, ele não tem comunhão com Deus da palavra. O que nós precisamos é conciliar conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus, com comunhão com Deus, né? O Deus da palavra. Isso precisa andar junto, o conhecimento com comunhão. O que isso vai gerar? Unção. E unção é assim, né? Uns são e outros não são. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas, tidas como impuras por eles, de compartilhar da mesma mesa. Por isso, Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus. Eles eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus. Viviam de aparência enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. É interessante que é a mesma dinâmica de hoje, não? Quantas pessoas se julgam santos demais? Como já falei lá no início, a santidade não é para ser falada. Eu não digo que eu sou santo, é as pessoas que veem que eu sou santo. Ou as pessoas não vão ver em mim santidade. Da mesma forma, lembra que eu falei lá no início sobre o perfume e o mau odor? É a mesma coisa. Eu não preciso dizer que sou santo porque as pessoas perceberão. E ainda que eu diga que eu seja santo e eu não sou, as pessoas perceberão da mesma forma. Então a santidade ela é igual ao perfume. Não precisa você dizer que você está usando perfume, as pessoas sentirão, as pessoas perceberão. Não precisa você dizer que você é santo, as pessoas saberão que você é. Da mesma forma, se alguém não é santo, também as pessoas vão saber da mesma forma. As pessoas sabem, as pessoas conhecem. A essência, a Bíblia diz, né, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se uma pessoa diz que é santa, mas o seu coração fala de coisas profanas, as pessoas saberão que ela não é santa. Então veja que muitas pessoas se consideram muito santos. Eu sou mais santo do que você, portanto eu tenho um direito à mesa e você não. O que contraria a palavra. A Bíblia diz em Romanos 2,11, Atos 10,34, que todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, todos nós somos iguais. Há, claro, funções eclesiásticas diferentes, né? Pastor, presbítero, evangelista e tal, mas a essência, né, numa questão cristã, todos nós somos iguais diante do Senhor, somente o cargo eclesiástico é diferente, um é maior do que o outro, mas na importância, o pastor, que é o cargo eclesiástico mais alto, tem o mesmo valor do zelador da igreja, por exemplo, ou do porteiro, é a mesma coisa, para Deus é a mesma coisa. O que vale para nós é a nossa essência. E qual é que tem que ser a nossa essência? A nossa essência tem que ser o Espírito Santo, é o Espírito Santo que precisa habitar dentro de nós, porque assim quando nós formos falar, nós falaremos pelo Espírito Santo. E aí sim você verá que as pessoas são santas, as pessoas perceberão. E também, claro, no agir, né? A pessoa também, quando é guiada pelo Espírito Santo verdadeiramente, as suas palavras são coerentes com as suas obras, com o seu testemunho. Ele prega algo e ele vive aquele algo. Então é um conjunto, né? É um complemento. Aí sim você verá que a pessoa de fato é uma pessoa santa. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. A Torá previa alguns procedimentos quanto ao ritual de pureza, todavia a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nela, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era acréscimo feito pelos homens e não por Deus. Quantas vezes hoje vemos pessoas querendo pegar outra pessoa na falha, né? Um cristão querendo pegar outro cristão na falha. Ei, meu pai, é porque é assim ou é daquela forma, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. A Bíblia não menciona isso. Por quê? Porque muitas coisas na igreja hoje são coisas dos homens e não de Deus. Não está relatado na palavra. A Bíblia não menciona. Então, muitas vezes, muitas coisas, é que eu não vou entrar aqui em situações de exemplo, porque como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus
tem algumas ramificações, algumas coisas diferentes. O que vale para uma Assembleia de Deus não vale para outra, né? Há algumas diferenças e tal. Eu sei que no básico a essência é a mesma, mas eu posso falar alguma coisa para isso ia acontecer na sua igreja, e não é a ideia aqui, não é criar um conflito, né? Mas verdade é que muitas coisas que acontecem na igreja é questão de homem, não tem um mandamento bíblico, não há um mandamento bíblico para tal coisa. Então hoje as pessoas querem, justamente por isso. Eu lembrei aqui de uma questão de tradição que acontece muito na minha igreja, acontece muito, que é a questão do hino 243 da harpa. De modo geral, né, a maioria dos cultos públicos da minha igreja começam com este hino. É como se fosse um mandamento, é como se fosse uma ordem, né? Tem que começar com 243 ou o número 210 da harpa também, né? Eu não tenho nada contra os hinos, a questão não é essa. A questão é, por que eu não posso começar o culto com outro louvor? Por que tem que ser o 243? Então isso é muito possível também de acontecer na sua igreja. Não é que eu estou dizendo que você tem que começar com outro hino. Estou dizendo que não há isso é uma questão humana, né? Para resumir, esse cantar o hino 243 é uma questão humana. Alguém criou, né? Pensou que só pode cantar os hinos 243 ou 210 ou mais algum outro, mas principalmente 243. Então as pessoas só começam o culto, todo o culto só começa com 243. Tanto os hinos bonitos da harpa, por que não com outros? Então, por quê? Questão humana. Então tem coisas que nós vivemos hoje que não é coerente, não tem uma base. Né? Não tem uma base. Eu falei que não ia falar do exemplo, mas eu falei do exemplo do hino, porque é uma coisa que acontece na minha igreja. Isso não é pecado, não tem nada de errado nisso, mas porque é uma questão costumeira. E Deus, o Senhor, diz na sua palavra que nós precisamos apresentar a Ele um cântico novo. Então por que só o 243? Não dá, né? Ou seja, é só uma questão humana. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os seus discípulos de comer sem lavar as mãos. Oh, meu Pai, até que ponto nós chegamos? E não é muito diferente hoje, não. Qual o problema de comer um alimento sem lavar, por exemplo, sem lavar as mãos, por exemplo? Bom, isso é apenas mais uma tradição, é mais uma questão humana. É humano. Por exemplo, você vai comer uma fruta, você vai lavar? Eu não lavo. Por que eu não lavo? Porque eu tenho a minha geração, oh meu pai, era uma geração que era acostumado a subir em pé de árvore, né, no pé das frutas, né, e comer do pé mesmo. Então, se eu for comer uma maçã, por exemplo, eu não vou lavar. É o costume. Então, por que eu tenho que lavar as mãos para comer alguma coisa? Por exemplo, você vai almoçar, por que você vai lavar as mãos, uma vez que você não come com a mão? Quer dizer, você não mete a mão no prato, né? Deve ser um garfo, uma colher, né? Então não faz muito sentido. Na época já era uma coisa um pouco mais difícil, porque de fato eles metiam a mão diretamente no alimento, isso aí é verdade. Mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então veremos que os escribas e fariseus acusaram Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. Agora, que acusação é essa? Infundada. E tantas coisas hoje na igreja as pessoas acusam umas às outras com coisas completamente infundadas, sem necessidade. Criam causa com tanta coisa. Oh, meu pai, né? O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Jesus exorta os escribas e fariseus demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. De novo, né? É igualzinho hoje, né? Quantas e quantas vezes vemos esse negócio que líderes, de modo geral, claro, não estou falando todas as igrejas, estou falando uma boa parte, não faz exatamente isso? Burlam a lei para assim ter algum benefício financeiro, por uma questão de ganância, de poder, ganância financeira, favores e entre outras coisas. Mas Jesus sempre alertou acerca desse negócio. E não é diferente hoje. Sempre foi assim e sempre acontecerá. Sempre haverá pessoas que vão usar a questão
da falsa santidade por uma questão de religião. Já falei, eu vou até ser cansativo nesse ponto, mas eu preciso falar que religião, Jesus é a religião que salva. O que é religião? Religião é aquilo que vem religar. E não foi isso que Jesus veio? Jesus veio religar o homem a Deus. Portanto, Jesus é a religião que salva. As pessoas dizem que a religião não salva. Salva sim, Jesus salva. Jesus é a única religião que salva. A cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver o Senhor. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Vou te chamar aqui para uma questão, para duas questões. A primeira é você que é professor da Escola Bíblica Dominical, professora da Escola Bíblica Dominical, temos que ter um certo cuidado nessa questão para que nós não venhamos ser igual a esses líderes religiosos do passado, que faziam o quê? É exatamente isso. Eram pessoas monótonas e repetitivas. Não chamam mais a atenção do público, né, do povo. E por que isso? Porque eles falam de coisas que muitas vezes eles não vivem. Você que é uma pessoa que está como professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, tenha no seu coração o desejo de sempre trazer a palavra do Senhor de uma forma nova, inovar na apresentação da palavra, e sempre tenha cuidado de compreender que vale a essência da palavra, né, e não a sua aparência. Então que nós venhamos, né, como professores, né, de modo geral da Escola Bíblica Dominical, ter esse entendimento de querer mais do Senhor, assim como o Senhor quer de nós um cântico novo, nós venhamos também pedir ao Senhor que nos dê uma inovação da sua palavra, um entendimento novo, mas que seja completamente bíblico. E o outro ponto que eu quero te dizer é sobre a questão de inveja de líderes. Sim, infelizmente acontece no meio cristão. Líderes que têm inveja de outras pessoas. Por quê? Porque Jesus e seus discípulos estavam ficando populares. E as pessoas, desde sempre querem ser populares. Não é claro que deve ser algo bom ser popular, né? Eu não posso falar muito desse negócio porque eu nunca fui popular, mas as pessoas querem a todo custo ter popular, ter like, ter isso, ter aceitação. Não entra nesse negócio. A inveja não é de Deus. Faça o seu papel. Você como professor, ou mesmo aluno da escola, ou você que está na obra do Senhor de uma maneira geral, independente do seu cargo eclesiástico, se você tem ou não, não inveje nada. Você pode sentir desejo de ser, mas não invejar estar no lugar do outro. Porque quando você tem inveja, você está dando ocasião ao adversário. Mas quando você tem desejo de ser segundo a vontade de Deus, você está dentro do parâmetro bíblico, como diz a Bíblia, né? Bom é aquele que tem o desejo de ser pastor, né? Vamos falar assim, né? Quem deseja a obra do Senhor, boa obra deseja, né? Quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Então não caia nessa questão antibíblica de ter inveja de um e de outro. Algumas pessoas até dizem, não, eu tenho uma inveja santa. Não existe inveja santa, não existe inveja, é algo do adversário. Não entre nesse negócio. Pedro pede que Jesus os ensine. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus, explica-nos essa parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Como professor da Escola Bíblica Dominical, nada me dá mais prazer do que ver um aluno ou uma aluna vir me questionar algumas coisas. Me explica isso melhor. Por que isso? O que me dá alegria não é o fato da pessoa vir me procurar para saber. O que me dá alegria é que ela está querendo procurar saber da palavra. É isso que me dá prazer. E eu fico feliz por isso. Muito alegre. Eu tive a oportunidade de ministrar a Escola Bíblica Dominical para um grupo de jovens durante cerca de 3 anos. E como as meninas perguntavam, na verdade as meninas, as alunas de modo geral, sempre perguntam mais do que os alunos. E as perguntas eram incríveis, eram perguntas muito complexas, tinha algumas às vezes que eu precisava de uma semana para responder.
que eram muito complexas. E isso é interessante, você vê que Pedro, sendo um discípulo de Jesus, não tinha vergonha de perguntar. E você também não tenha vergonha de perguntar. Eu já perguntei, várias vezes eu pergunto, eu não entendo isso, não compreendi aquilo. E independente para quem for. Faço pergunta sim. Por quê? Porque como gosto de dizer, quem faz a escola é o aluno. Então, se eu sou um péssimo aluno, eu posso estar na melhor escola que não vai fazer diferença. Eu preciso ser um bom aluno. E como é o bom aluno? O bom aluno é aquele que pergunta, aquele que participa. Então não tenha vergonha de perguntar. Se você não entendeu, pergunte para o seu professor, pergunte para a sua professora, pergunte para o seu pastor, mas não fique na dúvida. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. Lembra que eu falei que a boca fala do que está cheio o coração? Existe uma questão muito interessante quando um policial pega um humilhante, geralmente em flagrante, ele fala o seguinte: você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Aqui a dinâmica é a mesma. Tudo aquilo que eu digo, eu tenho o direito de ficar calado em todas as ocasiões. Eu tenho direito. Mas se eu falar, o que eu digo pode me complicar. Inclusive me complicou, né? Algumas vezes, né? Quando nós falamos do que está no nosso coração. E o que está no nosso coração? Aí é que mora o perigo. Porque aquilo que contamina um homem não é o que entra na boca, é aquilo que sai, é aquilo que a pessoa diz. É isso que contamina, é isso que mostra a essência da pessoa. Portanto, tenha cuidado no falar. Você tem o direito de permanecer calado e não você vai ser preso. Não é que você vai ser preso, mas por uma questão, por exemplo, na igreja alguém te faz uma pergunta, você tem um direito, até inclusive o professor, tem o direito de permanecer calado. Eu, algumas oportunidades, algumas pessoas me questionavam algumas coisas, eu permanecia calado. Por quê? Porque a pergunta não era coerente. Porque eram perguntas que muitas vezes queriam fazer uma pegadinha comigo, para saber se eu sabia ou não a resposta. E como eu já conhecia algumas pessoas, eu sabia o proceder, eu sabia como era, então que existem dois tipos de aluno no modo geral. Existe aquele aluno que pergunta para aprender, geralmente as meninas, né? Perguntam para aprender, e existem aqueles alunos que perguntam para afrontar o professor. Quando eu vejo que o aluno está me perguntando para me afrontar, eu não respondo. Por quê? Eu tenho o meu direito de permanecer calado. Conclusão. Nesta lição aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus. Não é exatamente isso? As pessoas dão mais valor a questões de tradições humanas do que à essência da palavra. E é por isso que hoje é difícil vermos uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, é difícil vermos interpretações de línguas, é difícil de vermos Deus usando pessoas em profecia, é difícil vermos pessoas sendo curadas. Por quê? Porque muitas vezes nós damos mais valor, mais importância ao que o homem cria do que à essência da palavra. E nós devemos fazer o quê? Como diz aos Romanos 10:18, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então nós devemos dar valor à palavra. O Senhor diz para nós guardarmos a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ele. E Deus disse mais, o Senhor disse mais ainda: medita no livro desta lei de dia e de noite. Porque quando nós vamos falar alguma coisa, nós não seremos culpados, porque vamos falar somente da palavra. Por quê? Porque o nosso coração está cheio da palavra. Então, o resumo é: não dê importância ao que o homem cria, às tradições. Priorize a essência da palavra. Hora da revisão. Número 1. José defendia que o judaísmo nos tempos de Jesus estava subdividido em 3 escolas principais: os saduceus, os fariseus e os essênios. Número 2. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, se deu na época dos Macabeus, século II a.C. Número 3. Jesus afirma que o homem é contaminado pelo que sai da sua boca, pois procede do seu interior. Número 4. Ele recomenda: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Número 5. O profeta Isaías. Que Deus em Cristo continue
abençoando a sua vida e que você continue nesta essência de ter de fato a santidade de dentro para fora, ser essência e não aparência. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!